Boa tarde, senhora presidente dessa sessão, deputada Tia Ju. Boa tarde, senhores e senhoras deputados. Boa tarde àqueles que nos assistem na TV Alerj. Hoje, interessante aqui acompanhar os debates, presidente. E nós podemos ver que, na verdade, não só de hoje, nos últimos dias, apesar das dificuldades que vivemos no estado do Rio de Janeiro e dos temas importantes que temos tratado aqui nas nossas votações ordinárias em favor do nosso estado, o tema principal trazido aqui são temas de âmbito nacional, por conta do momento que vive o nosso país, pela sequência de eventos que nós vemos acompanhando ao longo dos últimos dias, desde o final da semana passada. E não poderia deixar de ser diferente, deputado Eliomar Coelho, pois o Rio de Janeiro sempre teve e sempre terá uma grande preocupação com o Brasil, pois isso faz parte da nossa história de capital do Império, capital da República e de farol e de vanguarda desse país. O que nós estamos assistindo no nosso país nos últimos dias deve preocupar a todos os cidadãos de bem, preocupados com o futuro do Brasil, com a manutenção das nossas instituições, com respeito à nossa Constituição e também com o futuro da nação brasileira. O que se passou ontem em Brasília foi motivo de grande preocupação. A presidente da República usar das suas legítimas atribuições, direito constitucional que lhe é assegurado para nomear e demitir ministros, mas numa clara tentativa de utilizar essa prerrogativa para proteger o ex-presidente da República, nesse momento alvo de investigação policial. Isso que se passou ontem preocupa muito a todos. E é importante se destacar a imediata reação do povo brasileiro, por um lado, incrédulo no que acontecia, na maneira com que as coisas foram apresentadas, de forma tão rápida, se nomeia, se imprime um diário oficial extraordinário, se depende, dizendo que não era nada disso, e depois as gravações que foram feitas com autorização judicial e também trazidas a público com autorização judicial. Isso gera um clima de instabilidade no nosso país e é mais do que tempo que o Congresso Nacional esteja atento, tome as providências dentro da Constituição para que o nosso país possa sair da atual paralisia, para que a gente possa voltar a trabalhar, a prosperar e a seguir adiante. E eu queria trazer também aqui, Tia Ju, uma preocupação nossa que foi debatida aqui como cidadão e como carioca. Vimos com muita preocupação as declarações, as gravações, nas quais o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, numa conversa com o ex-presidente da República, traz de maneira elitista e preconceituosa declarações a respeito de outras cidades do nosso estado, condição social, numa maneira muito pejorativa e muito preocupante e mais, anti-carioca. Esse não é o espírito da nossa cidade. Importante, devemos ressaltar que o prefeito na manhã de hoje veio a público pedir desculpas pelo ocorrido e dar satisfação à sociedade. Importante a atuação do prefeito. E essa questão da divisão de ricos e pobres, de preconceito sobre origem de lugar e de local, isso não cabe no Rio de Janeiro, não cabe em nosso estado. Nós vimos aqui a indignação justa e correta de parlamentares que representam o interior do estado do Rio de Janeiro com relação às manifestações prerrogativas dadas pelo prefeito da capital naquele lamentável telefonema. Agora, Tia Ju, isso nos deve fazer refletir a todos. Foi lembrado aqui pelo líder do meu partido, o deputado Luiz Paulo, que essa tentativa de rotular entre ricos e pobres, entre aqueles que moram na capital ou na periferia, já foi objeto de luta política no passado. E isso nós não podemos permitir que volte a acontecer, porque esse não é o espírito do Rio de Janeiro. Tia Ju, eu digo aqui a você, enfim, com toda franqueza e com muito orgulho, eu sou um carioca de Ipanema, da zona sul do Rio de Janeiro. Eu tenho orgulho do meu bairro, das suas tradições, da sua música, da sua cultura,
das pessoas que ajudaram a construir o Rio e a sua identidade nacional. Porém, eu, durante a minha vida, trabalhei em todas as regiões da cidade e aprendi a admirar e amar todas elas. Profissionalmente na iniciativa privada, vendendo cerveja no Caju, no Complexo do Alemão, em São Cristóvão, em Benfica, no Rocha, no Sampaio, no centro da cidade. E depois, como secretário de conservação do município, tendo a responsabilidade de cuidar da cidade de Santa Cruz a Paquetá, da Pavuna até São Conrado. E testemunhar que essa cidade é maravilhosa, essa cidade é especial e é diferente pela junção de todos nós debaixo de um espírito, o espírito carioca fraterno, amigo e acolhedor. Esse é o espírito do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro repudia e rejeita qualquer rótulo, preconceitos e injustiças. A rotulação, isso nessa campanha eleitoral, a gente já começava a ver movimentações nesse sentido, deputado Conte Bittencourt, de tentar rotular pessoas de um lado ou de outro, como se essa cidade não fosse uma só e não fosse de todos. Que esse incidente possa lembrar a todos os políticos das suas responsabilidades, da responsabilidade de agregar, de ouvir, de unir e nunca de fomentar a divisão, de fomentar o preconceito ou de fomentar qualquer coisa que não seja o bem comum e o interesse maior. Nós já vimos isso no passado e não queremos ver agora no futuro. É muito importante, deputado Conte Bittencourt, que esse incidente fique como um alertamento de que a cidade do Rio de Janeiro e o nosso Estado não toleram esse tipo de coisa. E quando ela acontece, ela é recriminada duramente pela sociedade, que está muito atenta, Tia Ju. E as manifestações desde a noite de ontem foram sempre no sentido de recriminar qualquer tipo de intolerância, elitismo, separação ou preconceito. Esperamos que esse exemplo que nós vivemos com o descortinamento desse telefonema possa pautar as nossas ações futuras e alertar que qualquer um que venha querer dividir o Rio de Janeiro não terá boa acolhida. Qualquer um que quiser dizer que são nós contra eles, A contra B, Zona Norte contra Zona Sul, Zona Oeste, isso não vai graçar, não vai prosperar, porque esse, Tia Ju, não é o espírito que nós vivemos aqui na nossa cidade. Então, ao encerrar, queria dizer, Tia Ju, da nossa preocupação também com as questões do nosso Estado. Hoje temos na nossa porta uma manifestação grande de servidores públicos que têm justa preocupação com as condições econômicas que nós vivemos hoje, e é muito importante que nós lembremos. Hoje o Brasil está paralisado, o Rio de Janeiro está paralisado por conta do Brasil. É importante que haja uma solução e é importante que todas as pessoas de bem e os homens públicos tenham responsabilidade para atuar, para solucionar essa crise que nós vivemos, para desatar esses nós e para permitir que o Brasil siga avançando. As ruas deram seu recado no domingo. Ontem, rapidamente, espontaneamente, o brasileiro se manifestou com muita clareza, deputado Conte Bittencourt. Esperamos que aqueles que estão no comando da nação tenham responsabilidade, tenham grandeza. O momento é de grandeza, não de pequenez. Tenham grandeza para deixar de lado os seus interesses pessoais, para deixar de lado o compadrio, para deixar de lado a defesa de interesses que não são defensáveis e pensar no futuro do Brasil, desde o Congresso Nacional ao Supremo Tribunal Federal e também aqueles que ocupam cargos no Poder Executivo. O Poder Executivo não pode servir de desculpa para acobertamento de malfeitos ou de problemas. Tia Ju, o momento é de grandeza. Vamos esperar e vamos cobrar a responsabilidade daqueles que estão no comando da nação. Nós aqui do Rio de Janeiro estamos dizendo, em alto e bom som, é tempo de mudança. Não dá mais para continuar na situação em que estamos, sob pena de colocarmos em risco a continuidade das nossas instituições democráticas e sob risco de afundarmos o Brasil numa crise sem precedentes.
porque a cada dia que passa, aumenta o desemprego, a cada dia que passa, aumenta a intranquilidade social, a cada dia que passa, centenas de empresas são fechadas, postos de trabalho são encerrados, e não dá mais para continuarmos nessa situação de paralisia. É hora de grandeza, e o Rio de Janeiro, olhando para Brasília, lembrando do seu passado, chama a nação a essa reflexão. Vamos avançar, vamos mudar, vamos virar a página. Congresso Nacional, todos estamos acompanhando a responsabilidade constitucional que os senhores senadores e deputados têm, esperando uma solução rápida, dentro da Constituição, com amplo direito de defesa, sem nenhum rompimento legal, mas uma decisão rápida, porque o Brasil precisa seguir avançando. Obrigado, deputada, obrigado, deputados. Uma boa tarde a todos e seguiremos aqui o nosso debate.